Pessoal, muito boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira. Como eu já previa, aconteceu. Certo? Eu sou bom de previsão, então teremos mesmo uma final entre brasileiros. No dia 30 de novembro, no Monumental de Nunes, Atlético Mineiro e Botafogo, um duelo de alvinegros na decisão da Libertadores. O Botafogo sofreu um pouco, é verdade, fez um gol, mas tomou 3. Né? Perdeu o jogo hoje lá no Centenário em Montevidéu por 3-1 para o Peñarol. Ainda assim, como a vantagem era muito grande, o Botafogo classificou-se com tranquilidade para a decisão da Libertadores. Claro que os botafoguenses vão dizer que sofreram um pouco com o jogo de hoje, principalmente com o mau futebol do Botafogo lá no Uruguai. Tudo isso será assunto no Troca de Passes, que está começando agora e tem as presenças ilustres de Carlos Eduardo Mansur e de Conrado Santana. Vale lembrar que é a segunda edição do Troca hoje, né? Uma quarta-feira super especial para vocês. Já tivemos a primeira edição, né, logo depois do jogo entre o Internacional e o Flamengo, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até aqui, o empate por 1-1. E agora vamos falar muito sobre Peñarol 3, Botafogo 1 e já vamos começar a projetar o que pode ser a decisão da Libertadores entre Galo e Botafogo. Tá legal? Convido vocês aí de casa a participarem com a gente aqui do programa por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, já está aqui embaixo da sua tela, olha só, hashtag Troca de Passes, vá lá e mande a sua mensagem. Você, torcedor do Botafogo, diga se sofreu muito, se foi um sofrimento controlado, o que achou da atuação do Botafogo hoje lá, né? Muito fora do padrão do Botafogo ao longo de toda a temporada, né? Mas queremos ouvi-lo, certo? Como também quero ouvir Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur? Que futebol ruim hoje, né? Um jogo muito atípico também, né? Não é qualquer hora que você faz 5-0 no jogo de ida. Isso condiciona demais o comportamento das duas equipes no jogo da volta. Ainda assim, Mansur, julgo eu que o Botafogo sofreu muito além do que precisava contra o time do Peñarol, que já havia mostrado claras limitações ao longo da Libertadores. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Conrado. Todo mundo que assiste o Troca. Assim, acho que a mesma coisa, a primeira frase que a gente falou ontem aqui, acho que vale para hoje. Não é normal, não pode ser analisado como um jogo comum, um jogo que começa com 5-0 para um lado, né? Isso condiciona todos os comportamentos. Hoje mais ainda, porque boa parte da forma como o Botafogo preparou o jogo tinha também a ver com uma administração da final. Você não perder, eventualmente, os jogadores em dado momento do jogo, quando o Peñarol, apesar de pressionar, apesar de ter volume, começava a construir, começava a já demonstrar que dificilmente ia mudar a situação da classificação. Eu comecei a me perguntar se talvez não fosse o caso, inclusive, tirar o John do campo, né? Porque no intervalo, eu estava comentando, tinha tirado. Tem muito árbitro que só de olhar a confusão que aconteceu no intervalo, mesmo que ele não tenha feito nada, só do goleiro ir lá. Daria um amarelo para ele. Tem árbitro que já chega dando um para cada um, né? É isso aí. E você se submete a um risco, por vezes, desnecessário. Enfim, o fato é que isso precisa ser levado em conta. Agora, já que a gente teve 2 jogos disputados em situações similares, eu acho justo também a gente dizer, e aí, mesmo levando em conta que o Botafogo poupou os jogadores que estavam pendurados, né? 4 jogadores de linha, não poupou o John, que o Atlético ontem administrou, aparentemente com mais segurança e contra um adversário um pouco mais qualificado, a sua vantagem do que o Botafogo hoje. O Botafogo teve poucos momentos no jogo em que conseguiu segurar um pouquinho a bola, fazer o jogo acontecer longe da área, mas claramente, por pior que fosse a exibição do Botafogo, não seria o bastante para mudar a questão da classificação. Não confundir o jogo de hoje com a campanha. O Botafogo jogou, para mim, o melhor futebol do continente na média das atuações até agora na temporada. Se a gente pensar no que foram Botafogo e Atlético até aqui, eu acho que, na média, o Botafogo apresentou um melhor futebol. Faz o Botafogo um favorito na final? Aí eu acho que a discussão é um pouco diferente. A gente tem outros fatores que a gente pode colocar na mesa. Eu acho que é muito aberto esse jogo. Acho que é um jogo muito igual, entre outras coisas, porque o Botafogo, como qualquer time tem isso, mas o Botafogo tem de maneira acentuada, a diferença não só de rendimento, mas de tipo de jogo que o Botafogo propõe no seu estádio e fora dele é bastante acentuada. Isso também pode condicionar um pouco o que vai ser a final. Para mim é uma final muito aberta. É por aí. Conrado Santana, boa noite, Conrado. Como é que você viu esse 3-1 para o Peñarol? O Peñarol que tentou, fez as suas, mas vale ressaltar, foi um jogo na bola. A gente imaginava
antes do jogo aqui que poderia ter algum clima bélico ali dentro do campo, um jogo muito violento, muito ríspido. Achei até que no começo do jogo sombrava um braço para cá, uma perna para cá, um pé, mas depois o jogo foi se acalmando pelo menos nesse aspecto. Foi um jogo duro, sim, brigado, sim, mas muito mais leal do que eu imaginava, Conrado. E você, boa noite. Tudo bom, Diniz? Boa noite para você, Mansur, todo mundo com a gente. Concordo com você e eu acho que o que o Mansur falou, eu vou muito nessa linha. O Botafogo já estava jogando 2 jogos. Ele estava jogando a volta e já estava jogando a final. Já estava jogando a final. Primeiro na escalação, que ele tira 4 titulares importantíssimos. Eu teria tirado o John, não no intervalo, eu não teria ido com o John. Eu também não teria. O John segurou a bola uma vez ali. Falei que eu tirava no intervalo uma vez que ele já havia começado. Eu nem teria ido com o John. É. Ali, a expulsão do Aguerre, do goleiro, para mim, claramente é uma tentativa de tirar o John do jogo, só que ele exagera, né? Eu acho que ele queria dar um pisãozinho para ver se o John virava um braço, ia para discussão, e aí era isso, amarelinho para cada lado, a Guerra já ia sair feliz. Só que eu acho que ele pisou demais, o John foi bem também, né? Não quis evitar, só caiu ali, sentiu a dor, e aí o Aguerre foi expulso. Então o Botafogo, ele já estava jogando a final. E ele não é só na escalação, gente. O cara que está em campo, ele já está pensando, eu não posso dar uma entrada tão forte. O Botafogo, você falou do estilo... Ponte, né? Isso. O Matheus Ponte deu uma exagerada. Você falou do estilo de jogo do Botafogo. Não tem como fazer esse estilo de jogo nesse jogo de volta se você já está pensando na final. Porque você não vai 100%. Na dividida eu vou 80%, porque vai que o cara chega antes, eu dou uma pernada, estou fora da final. A gente está ganhando de 5-0. Então tudo isso entrou em campo. O Botafogo estava com 5-0 e acabou ganhando ainda por... Como é que ficou? Ficou 6-3? 3 gols de vantagem, a mesma vantagem do Atlético Mineiro. Passou tranquilo pelo Peñarol, porque você tem que contar os 2 jogos. Hoje sofreu porque tinha que sofrer, como eu disse. Estava jogando 2 jogos, a final já tinha começado para o Botafogo. E havia necessidade de ter um alto grau de controle emocional dos jogadores do Botafogo ao longo de todo o jogo. E acho que com exceção do Ponte, né, que em 12 minutos acabou tomando 2 cartões amarelos e acabou expulso do jogo, acho que na medida do possível o Botafogo foi cabeça fresca ali, né? Ele ficou 12 minutos em campo, né? O espaço entre os cartões foi muito menor. Foi muito menor, de coisa de 3 minutos. Né? Coisa de 3 minutos. Daí foram 2 entradas claramente. Outro jogador que eu fiquei pensando se o Arthur Jorge não ia alterar planos foi o Bastos. Porque demorou quando ele toma o primeiro cartão, ele vira o 6º pendurado do Botafogo em relação à final. Né? Ele correu muitos riscos, inclusive teve um carrinho. Quase fez a falta. Ele dá o carrinho e recolhe a perna. Se o juiz interpreta como falta, era cartão. É isso. E não, o juiz poderia ter errado. Ele poderia ter errado. E aí amarelo não tem como voltar atrás. Mesmo ele não tendo encostado, o juiz poderia ter entendido aquele lance como falta e aplicado o cartão amarelo, porque ali não teria VAR. Né, ele sendo expulso naquele momento ali, não teria VAR, porque são 2 cartões amarelos e o protocolo do VAR não permite que haja revisão nesses casos. E por falar em protocolo do VAR, o jogo teve um momento para mim que é um grande contrassenso do que é o protocolo. O pênalti. Porque o Botafogo acabou sendo brutalmente prejudicado no lance. Brutalmente. Era gol do Vitinho. Era um apito nervoso, né? Porque se você não acompanhou, o que aconteceu? Houve um lance em que o árbitro marcou um pênalti, uma disputa do Tiquinho com o jogador do Peñarol. A bola toca no braço do jogador do Peñarol. Só que na sequência a bola sobra para o Vitinho, frente a frente com o goleiro. O Vitinho limpa o goleiro e faz o gol. Só que antes do Vitinho fazer o gol, o árbitro já havia apitado a penalidade. Só que no momento que ele apita, o lance de gol é muito claro. Muito claro. O Vitinho está na frente do goleiro. Até por bom senso ele podia segurar. Isso. E caso o Vitinho perdesse o gol, anotasse o pênalti. Só que aí o VAR chamou, eu acho até que de maneira correta, também. Não entendi como pênalti. Não, eu também não entendi. O braço estava numa posição natural, a distância era curta do Tiquinho, jogador do Peñarol. O árbitro acabou anulando o pênalti e prejudicando o Botafogo, porque o gol sairia, né? Logo na sequência, como saiu. Então o Botafogo ficou sem o pênalti e sem o gol, um erro gravíssimo, né? Que poderia ter comprometido a classificação do Botafogo caso a disputa estivesse mais parelha, né? Sim. Mas a atuação do árbitro foi muito ruim, muito permissiva hoje também, né? Acho que ele permitiu demais o contato. Eu tenho a impressão... Eu sei que a galera gosta de, o jogo tem que correr e tudo mais. Você não pode alterar a regra do jogo, né? Esse é o meu ponto. Eu acho que aqui na América do Sul, a regra do jogo é ignorada. Porque eles acabam não marcando faltas que acontecem no jogo. Não é qualquer falta. É falta. Tem que parar o jogo. E as faltas acontecem aqui e muitas vezes elas são absolutamente ignoradas só por essa vontade e desejo de fazer com que o jogo corra, né? O que não está na regra.
É isso. Por mais Por isso que eu não gosto dessa expressão, não marca qualquer faltinha. Não. Eu gosto que o cara invente falta. Exatamente. Falta é pra ele marcar todas. Faltinha, falta ou faltona. Se for faltona, ele dá amarelo ou vermelho. Tem cartão pra isso. Vamos mostrar os números do jogo aqui pra gente começar a conversar sobre o que eles dizem pra gente, né? Se aqui dizem alguma coisa, a gente conversou ontem sobre o jogo do Atlético, né? Os números não diziam tanta coisa assim, né? Embora tenha havido 35 finalizações ontem do River Plate, a gente contou que o River teve 2 lances de real perigo mesmo contra o Atlético. Diziam que o River não foi efetivo, né? Exato. E das 35 finalizações, né? 30 ou 35, Mansur? 35. 35. 15 foram chutes bloqueados, né? Aí hoje, ó, são 21 finalizações do Peñarol contra 8 do Botafogo. A posse de bola ali em cima, né? 56 do Peñarol, 44% do Botafogo. No alvo, 5-3 a favor do Peñarol. Veja que errou muito o Peñarol também. Escanteios 9-1. Ontem tivemos 20, não foi isso, Mansur? 20 escanteios a favor do River Plate. Número impressionante. Faltas cometidas 12-12. Foram 3 impedimentos do Peñarol, nenhum do Botafogo. Virando a página, a gente vai ver o seguinte, ó. Passes trocados, 423 do Peñarol, 277 do Botafogo. E veja a precisão dos passes, como os dois times erraram muito. Não, assim, do lado do né? Peñarol natural, né? Era muito passe longo, lançamento desde a intermediária para a área. Muitos estão cortados, muitos não chegam ao destino, contam como um passe incompleto. E aí, naturalmente, você vai para esse número tão baixo. Pois é, e o Botafogo teve impressionante 70%. Do lado do Botafogo, acho que dando muito chutão, né? Não é que o Botafogo estava errando, errou também em saídas de bola, mas o Botafogo não estava tentando sair várias vezes, né? Pegava a bola e bico pro mato, e isso aí vai diminuindo a pressão dos passes. Claro. Desarmes, 9 do Peñarol, 11 do Botafogo. Cartões amarelos, 4 do Botafogo, 1 do Peñarol. E tivemos uma expulsão de cada lado. O goleiro Aguerre do Peñarol e o Mateu Ponte do O Marco de Carlo, do lado do Peñarol, é a zona Léo Fernandes, né? Isso, é ali quase do lado direito. Se né? deslocava para o lado direito. E o Botafogo defendendo a área, né? Então, mais ou menos o jogo está desenhado ali. Sim. Curiosamente, o Peñarol faz o primeiro gol. O que o Peñarol passou a fazer em dado momento do primeiro tempo foi juntar tanto o Sequeira quanto o Silveira no centro do ataque, tentando o jogo direto, para tentar ganhar a segunda bola. Isso. E tentava acionar o Léo Fernandes para fazer esses lançamentos com um pouco mais de precisão para a área. Numa dessas bolas que cai na entrada da área, o Botafogo foi entrando, fazendo a linha defensiva indo muito para perto do gol, deixando algum espaço na entrada da área. Perdia muito as segundas bolas, isso impediu o Botafogo também de aliviar um pouco o perigo. Numa delas, o Baez acerta um grande chute do primeiro gol, né? Golaço. Ele fez 2 golaços. Foi. 2 golaços. O primeiro, pancada impressionante. Né? E os dois originados de lançamento logo, disputa na área e depois, na sequência da jogada, o gol. O primeiro até, eu achei que foi algo que o Peñarol também fez bem, que foi a virada de jogo. Acho que o primeiro não foi nem tanto essa bola direta para a área. Foi virada pro Léo Fernandes. Isso. Porque aí vinha pro lado direito o Léo Fernandes, o Botafogo vinha com muita gente ali para limitar isso e estava preocupado com esse lançamento direto para a área, e aí que você falou, afundava a área, e aí deu para ver que o Baez recuou um pouquinho, essa virada de jogo algumas vezes aconteceram, o Botafogo não marcou isso muito bem, mas eu acho que essa preocupação exagerada de marcar a própria área, enfim, de novo, o jogo que estava 5-0, né? Então o Botafogo fez uma estratégia completamente diferente do que seria se tivesse, sei lá, vencido por 2. O jogo fica muito atípico, né? Muito atípico. Até pelas mexidas, né? Por isso queria conversar com vocês, eu sei que o Mansur tem o campinho pronto aí para a gente mostrar a escalação do Botafogo. Eu queria conversar um pouco sobre as escolhas do Arthur Jorge para o início do jogo, né? Ontem a gente debatia aqui, né, sobre usar ou não usar uma parte do time titular para esse jogo contra o Peñarol. Né? Eu até defendia que não usasse, né? Eu não usaria nenhum dos titulares no jogo de hoje, porque entendia que a vantagem era muito grande, mesmo com todos os reservas, o Botafogo não tomaria 5 gols, nem são 5 gols, né? 5 gols de diferença do time do Peñarol, que mostrou muita fragilidade ofensiva ao longo de toda a Libertadores. Hoje um jogo com um caráter pouco diferente. Ele acabou poupando de jogadores de linha, os 4 pendurados mais o Almada. Isso. Né? O John era outro pendurado que iniciou o jogo. Uhum. Você faria uma estratégia parecida, Mansur? Antes do jogo você dizia que sim, eu defendi algo próximo dessa escalação, né? Tirando só os pendurados. No final das contas, você achou que foi o tom correto? Acho sim. Durante o jogo, talvez ali pela temperatura eu tivesse mexido. Talvez não tivesse entrado com o John, concordo com o Conrado, e talvez tivesse mexido cedo no Bastos, a partir do cartão. É evidente que quem está na beira do campo também pode começar a ter uma sucessão de cartões no jogo, também não vai dar para intervir em todos os lances. Mas eu acho que a administração era basicamente essa. Você pode discordar de um ou outro movimento, imaginar que fosse feito um ou outro movimento diferente. Mas acho que ele se preocupou, todo o planejamento do jogo foi feito em função da final.
E aquilo que muitas vezes os treinadores dizem no futebol, né? Certo é o que dá certo. Nesse caso, com a classificação, deu certo a estratégia, ele não perdeu ninguém para a final, né? O que é importante, correu risco, é verdade, com Bastos e com o John. É o que eu defendi ontem, que eu entraria apenas sem os pendurados, para também não desfigurar demais, não ter o risco de ter uma expulsão do início de jogo e um acidente que, de repente, ele precisasse recorrer a esses jogadores numa situação de acalmar o jogo, de transformar algo que dificilmente teria alguma tensão, mas... Ele precisou do Barbosa no final. Né? Exato. Sim, muita gente pode achar que não precisava, né? Mas é verdade. Eu tô com ele nessa. Acho que ele até entrou bem, o Barbosa. Jogou muita bola pelo alto. Eu queria falar também sobre algo que me surpreendeu, assim, em termos de decisões ao longo da partida. Por exemplo, o Léo Fernandes é a cabeça pensante do time do Peñarol. Praticamente todas as bolas ele dá uma carimbada, né? Todas as bolas ele toca, todas as bolas de ataque do Peñarol passam por ele. E ele teve extrema liberdade para jogar. A gente conhece o Léo Fernandes do pouco tempo que ele teve aqui no Fluminense e o que ele fez nessa Libertadores pelo Peñarol. É um jogador de ótimo chute, ótima batida na bola, bela visão de jogo, boa qualidade técnica, mas ele não é rápido, né? Ele não é um jogador super dinâmico. E eu imaginava, ao longo do primeiro tempo, quando a bola começou a passar muito por ele ali, ele com muita liberdade para inverter a bola e daqui para lá, de cá para lá, eu achei que o Botafogo, né, o Arthur, ia encostar alguém mais para fazer, né, um encaixe individual, uma marcação individual nele, porque ele não é um jogador que vai driblar e, né, ele pode acontecer, eventualmente pode acontecer, mas não é uma característica dele, aquele jogador que vai dentro, limpa, dribla e faz o jogo acontecer, o jogo clarear. Eu achei que ele jogou muito solto. O tempo todo, né? Sem ninguém perto dele. Vejo até que ele não sofreu muitas faltas ao longo do jogo, né? E isso me surpreendeu, me incomodou ao longo dos 90 minutos. Essa questão da falta pode ter sido até uma preocupação, né? Evitar fazer faltas justamente por causa do Léo Fernandes, né? Que bate muito bem na bola, mas isso ficou nítido, né? Ele jogou, além dos cartões, né? Jogou muito livre, né? Teve muitas oportunidades de levantar a cabeça, virar a bola, achar alguém de um lado, achar alguém do outro. Assim, mesmo quando ele errou, você viu que ele errou sozinho. Assim, ele optou, fez a escolha errada e acabou errando. Mas realmente foi uma falha ali do Botafogo. Dava para, de repente, encostar o Danilo Barbosa, né? O Tietchan que jogou mais avançado, mas na recomposição, óbvio, vinha marcar também. Mas deu muita liberdade. Mas acho que, de novo, é difícil você falar desse jogo, porque tudo passou. Meu amigo, eu estou ganhando de 5-0. Vamos primeiro. Ninguém toma cartão. O que deve estar ouvindo agora o Matheus Ponte? Meu amigo, o que você conseguiu fazer nesse jogo? Ele está fora da final. Está fora da final. A gente ficou uma semana aqui conversando. Não toma cartão. Não é para ficar entrando em dividida. Ele deu uma pregada logo no primeiro lance e depois... não deu nem para respirar, já tomou o segundo amarelo. Então é isso. O Léo Fernandes ficou muito sozinho, mas o que era, os números do Léo Fernandes do jogo mostram um pouco o que era o jogo do Peñarol, né? Ele recebeu a bola 97, tem 97 toques, né? Muita coisa. São 97 participações. Dessas... Para um meia é muita coisa. Volante, zagueiro, às vezes pega mais. Um meia é difícil achar esse espaço. Desses lances, 37 foram ou cruzamentos ou passes longos. Lançamentos longos. Ele sofreu 4 faltas no jogo. Então, é um número baixo para um jogador que pegou tantas vezes na bola, né? E uma outra coisa sobre o jogo de hoje era a respeito da manutenção da posse da bola. O Botafogo é um time técnico, é um time muito qualificado tecnicamente, apesar de todas as mexidas no time, né? Hoje, com muitas mudanças, ainda assim é um time muito técnico, né? De jogadores com boa relação ali com a bola. E o Botafogo não conseguiu enrolar o jogo com posse de bola. Né? O Botafogo, como o Conrado disse no começo, se livrou demais. Muito chutão, dá a bola para o adversário e vamos nos defender, né? E confesso que acho que é muito pouco para um time mesmo mexido, repito, com a qualidade que o Botafogo tem. De novo, né? Vocês já estão falando sobre a peculiaridade do jogo, né? Do 5-0, né? A partida começa assim, mas algo que a gente não costuma ver do Botafogo ao longo da temporada, né? Mesmo nos jogos fora de casa, nos jogos contra os adversários mais potentes do Campeonato Brasileiro, a gente não vê muito o Botafogo fazer isso, né? Sim. Eu acho que o Botafogo tem uma... E aí, gente, qualquer time tem isso, tá? Mas é que o tipo de jogo e o ritmo do Botafogo em casa são bastante diferentes do que ele propõe fora. O Botafogo tem ao longo
dos últimos momentos dessa temporada, a minha impressão é que essa diferença se ampliou. Acho também que o Botafogo montou um elenco que é muito forte. É muito forte. Agora, ele oferece muitas opções que a gente, por vezes, nem percebe tanta diferença em algumas posições. Porém, os grandes momentos do Botafogo, eles são com a base que se solidificou como titular. Não é simples para muitos times, e eu acho que o Botafogo não fugiria à regra, você trocar meio time titular e você ainda assim conseguir ter um time que tem um rendimento próximo da sua base principal, e conseguir manutenção da bola, num jogo com toda essa carga emocional que ia ter de um adversário que ia impor um ritmo no início muito forte, tentar ter volume, tentar te empurrar para trás. Eu acho que tem uma série de fatores, especialmente nesse jogo, que dificultavam isso. Agora, é natural, gente. Era justo esperar o Botafogo administrando um pouco mais o jogo, a bola tem qualidade para isso. Mas acho que tinha uma série de circunstâncias. Do placar, a profunda transformação da escalação. Eu acho que a gente pode cobrar isso um pouco mais, principalmente no segundo tempo. Lembrando que o Aguirre foi expulso. Então voltou com um a mais e aí não conseguiu. Um gol. Isso. O primeiro tempo, beleza, está de 5-0. Eu acho que o estilo do Botafogo dentro, mas também fora de casa, é muito pautado no físico, aquela pauleira, vai pra cima, corre todo mundo, aí ultrapassa. Eu acho que é o estilo mais do Botafogo. E eu acho que não vamos fazer isso nesse jogo. Então, é difícil você ver um jogo do Botafogo que toca aqui, fica rodando de um lado pro outro, tem a posse. Não é o estilo do Botafogo. Mas eu acho que aí sim, no segundo tempo ali, está com um a mais. O goleiro dos caras foi expulso. Ele teve que mudar. Vamos fazer essa bola girar. Vamos descansar nível, com a bola. Isso faltou. O jogador desse nível tem a capacidade de entender o jogo, né? O que o jogo pede. É um jogo que está com uma vantagem grande. O Botafogo, ali, quando o Aguirre foi expulso, estava 1-0, né? O jogo para o Peñarol. Isso, 1-0 no intervalo. E o Botafogo toma o segundo gol com um jogador a mais em campo. É inadmissível. Um time com a qualidade do Botafogo, né, naquele momento, com um jogador a mais, ele tem que ficar com a bola. Sim. Ele não pode dar a bola pro Peñarol, né? Pro Peñarol ter a oportunidade nem tentar fazer o gol. É bobinho. Fica com a bola. Vem a vai rodando. Faltou. E isso, assim, nesse momento, especialmente, claro que para mim faltou isso o jogo todo, mas especialmente no segundo tempo, quando o Botafogo tinha um a mais, até o Ponte ser expulso, o Botafogo nem nesse momento conseguiu manter a posse e fazer o Peñarol correr atrás dela, né? Nem que fosse, assim, ou manter a posse, ou então conseguir conectar um contra-ataque que te levasse a uma finalização. Tem a projeção do Marlon Freitas, isso, antes do gol, né? Termina no lance do gol, já tinha se insinuado duas vezes no jogo. E não tinha terminado em... Uma bola que ele rouba, Uma teve uma finalização, que eu acho que o goleiro salvo, né? Isso. Perdeu o gol, né? Perde o gol, os dois. O goleiro defende, mas ele perdeu o gol. Duas chances, né? Uma que ele corta o zagueiro para dentro, o zagueiro acaba até caindo, ele bate por cima. Mas ali estava muito claro que tinha muito espaço para contra-atacar. Muito espaço. O Botafogo o lance do pênalti, né? Da marcação bizarra que volta também, foi quando o Botafogo tenta jogar, vem o Almada por dentro, acha um passe fácil ali pro Tiquinho por dentro, o Tiquinho no domínio acaba batendo na mão. Mas ali também foi mais um lance que mostrou, se quisesse jogar, como foi na ida, né? Era 5-0. Acho que a ideia foi essa quando ele colocou o Almada no intervalo, né? Em tese ele não precisava arriscar o Almada desse tipo de jogo. É porque o Martins tinha tomado amarelo também, acho que ele pensou nisso, né? Garoto, tô precisando marcar, é atacante, não vou correr esse risco, né? Que ele deu 2 carrinhos, né? Foi parecido com o Paul. Ele poderia ter sido expulso. Podia ser. Poderia. O primeiro, ele poderia ter tomado amarelo. Claro que a gente não vai saber o que ele faria se já tivesse amarelo, né? Às vezes ele seria um pouquinho mais inteligente que o Matheus Ponte. Mas é isso, ele deu 2 entradas para amarelo, então acho que por isso que acabou tirando ali o Arthur Jorge, botou o Almada, que entrou bem demais, né? Como a gente já imaginava também, né? Houve incidente, né? Antes do jogo. Ônibus de torcedor do Botafogo apedrejado, perseguição a torcedores lá nas ruas de Montevidéu. Em princípio, não há relatos de nenhum ferimento grave a nenhum torcedor, né? Então, menos mal. Mas não foi um jogo convidativo ao torcedor do Botafogo, né? Por todo o entorno, né? Por tudo que aconteceu na ida aqui no Rio de Janeiro, foi um jogo muito tenso do lado de fora, né? Imagino que aqueles botafoguenses que tenham planejado a sua viagem a Montevidéu para curtir a cidade, assistir a uma semifinal de Libertadores, não tenham curtido como gostariam, né? Esse pré-jogo, porque tenho quase que a convicção de que todo mundo ficou com um pouco de medo. E hoje relatos de quem circulou pela cidade teve seus problemas, né? Sem usar camisa, tudo mais. E faz parte, né, de viagem, assim, da experiência, né? Da experiência, ficar num bar, se juntarem, né, os torcedores. Isso acabou não tendo
uma pena. Mas eu acho que é algo que o nosso continente, eu vi você ontem aqui no Troca falando, Obrigado né, pela Mansur? audiência, senhor. Eu estava de olho em vocês. Eu acho que é algo do nosso continente, não só o Brasil, não só o Uruguai, na Argentina, acho que tem que trabalhar isso melhor, né? Para não ficar uma coisa que parece que está escalonando, né? Tá piorando para a gente parar com essa onda de violência. Quando viaja, todo mundo é maltratado, isso tá demais, né? Mas que bom que pelo menos até agora os relatos, né? Ninguém ficou ferido, apesar dessa janela quebrada aí. Eu claramente não sou nenhum especialista em segurança pública, muito menos em segurança de estádios de Montevidéu, né? Mas a sensação olhando o estádio hoje, a configuração, como ele ficou, porque também o jogo passou por um estádio com muito mais, capacidade muito maior do que o estádio campeão do ciclo do Peñarol, é que para o torcedor do Botafogo, aparentemente, controlar situações desagradáveis ficou mais simples, pelo menos no interior do estádio e no acesso, porque você tinha toda uma curva atrás do gol para a torcida do Botafogo com um imenso espaço de separação. Então, aparentemente, isso, a solução encontrada pelo governo uruguaio, que foi o primeiro a falar de uma inviabilidade de dar segurança ao jogo no estádio do Peñarol, aparentemente, nesse momento é difícil contestar, porque olhando a configuração do estádio, parece que as coisas ficaram um pouco mais seguras. E assim, essas duas semifinais, elas mostraram muito do que a gente tem aqui na América do Sul como um aspecto mais bonito que é o que a gente tem de melhor e de pior no nosso futebol no momento, né? Achei as duas manifestações dos estádios, dos times que receberam a volta, o comportamento durante o jogo, ele tem um aspecto bem bonito, né? De apoio, de incentivo em situações, em circunstâncias muito difíceis, né? A torcida do River ontem fez uma festa de entrada em campo espetacular, cantou até o final. Hoje você tinha um estádio centenário com muita gente, um time que está perdendo de 5-0, com uma tentativa de apoio, enfim. Essa capacidade de fazer o espetáculo, né? A gente tem. Agora, há uma cultura arraigada no nosso continente de que tudo precisa ir para a cultura da truculência, da reação violenta, da recepção hostil ao visitante. A gente não consegue se livrar disso e isso está escalando, né? Está escalando a gravidade dos acontecimentos se tornando cada vez maior. Enfim, acho que essas semifinais mostraram o que a gente tem de melhor e de pior, né? E tomara que a gente tenha uma grande decisão, né? De novo, vai haver uma mobilização das duas torcidas para ir a Buenos Aires, para assistir essa final no dia 30 lá no Monumental de Nunes, né? Tomara que um clima bom entre as duas torcidas brasileiras lá. Às vezes a gente fica um pouco tenso no clima com os argentinos, né? Ontem também não houve relatos de problemas entre atleticanos e torcedores do River Plate. Só os problemas habituais de racismo, né? Isso infelizmente faz parte dos jogos. Uma certeza quase matemática. Todos os jogos isso acontece aqui no nosso continente. Mas que as torcidas possam viajar, não está fácil viajar, é verdade, a viagem está cara, né? Tenho vários companheiros que estão querendo ir a Buenos Aires para assistir o jogo e está em torno aí de 7 a 8 mil reais por pessoa para ir a Buenos Aires assistir o jogo. Infelizmente, não são muitas as pessoas que podem ir. É um problema crônico da final única, né? Isso. Eu sou contra a final única, sou absolutamente contra a final única aqui no nosso continente, né? Porque eu acho que é uma maneira de você não premiar o torcedor que é fiel, o torcedor que vai a todos os jogos, o torcedor que na chuva, no sol, no jogo grande, no jogo pequeno, está no estádio para acompanhar o seu time, e que você tira muita gente de uma decisão importante. Talvez fosse a única chance ou uma das poucas chances, porque não é todo dia que um time chega numa final de Libertadores. A gente já meio que já tinha esse problema, né? Eu sou de menor renda não tem a chance. Eu sou contra também a final única, por isso, né, que fica mais caro ainda. Mas quando não era final única, a gente já tinha esse problema, né? Que infelizmente os preços sobem absurdamente. Quem ia em todos os jogos chega na final e não ia. Isso era uma reclamação comum. Mas claro, era mais fácil o cara vender, né, sei lá, uma geladeira para poder ir, mas mesmo assim tinha que entrar numa fila para conseguir. O ingresso você tinha que ter o plano mais caro. Mas não tem o hotel, mas não tem o avião. Mas também tem menos ingresso para mais gente. Às vezes você não conseguia ir porque o ingresso estava muito caro, às vezes você tinha que ter o plano de sócio torcedor mais caro, pagando todo mês. Mas enfim, de qualquer forma, eu também prefiro. A chance era maior dessa pessoa conseguir. A final única, ela permitiu algumas coisas, né? Por exemplo... Estádios vazios na decisão, às vezes. Não, é verdade. A primeira final ela foi em Lima, entre um clube do Brasil. Mas é porque era novidade, eu tenho a impressão. Não, mas
Os clubes não estão indo todo ano à final, né? Vai ser essa agora para alvinegros e atleticanos é um enorme acontecimento, né? Mas num estádio para 80 e tal sim, mil mas vai pessoas, permitir, né? Sim, o que eu quero dizer é assim, ela permitiu coisas boas, por exemplo, fazer da final um produto vendável para mais lugares, até pelo horário desse jogo, como uma final única num sábado, no nosso horário da tarde, que pega a noite em outros continentes, na Europa, por exemplo. Não é um produto premium para o mercado europeu, porque a gente não tem os grandes astros do futebol. De fato, mas você consegue ter um alcance maior. Você consegue fazer da final um produto mais vendável. Comercialmente, a Libertadores ampliou muito a sua premiação. É lógico, com o aumento da participação do mercado brasileiro e argentino com mais clubes, mas também a final única é um elemento importante. Acho que a questão de você viajar e viver a véspera do jogo na cidade da final, você cria uma experiência que ela é muito valorizada e é muito legal, né? De você ter uma reunião de pessoas no lugar da final. Acho que esses são aspectos interessantes que, em tese, justificam a final única. A grande questão, e não deve ser minimizada, porque o torcedor é o lado mais importante de tudo, são as questões de infraestrutura do continente, né? Primeiro, a gente limita demais os lugares que podem receber jogos por terem uma rede hoteleira, uma malha aérea. E mesmo assim, como a gente não tem uma mobilidade dentro do continente, como tem a Europa, por exemplo, você acaba fazendo com que todos os preços saltem de uma maneira proibitiva. Só para citar um exemplo, né? Montevidéu, que é uma das principais cidades aqui da América do Sul, no jogo entre Flamengo e Palmeiras, o estádio não estava lotado e não havia lugar para se hospedar, né? Foram inúmeros os relatos de palmeirenses e flamenguistas que não puderam ir porque não havia hotel disponível. Muitos foram para cidades próximas a Montevidéu. Então, assim, os nossos problemas estruturais são enormes, né? São grandes as dificuldades que o torcedor tem para conseguir assistir ao jogo do time dele, né? Se você faz 2 jogos, um na sua casa e um na casa do adversário, são mais torcedores que são beneficiados em poder assistir o seu time numa decisão de Libertadores. Mas, enfim, fato é que está escolhido assim e teremos lá atleticanos e botafoguenses. Projetando já um pouco do que pode ser essa decisão entre alvinegros lá em Buenos Aires. O Mansur já disse aqui que, na média, para ele, e eu concordo plenamente com o Mansur, o Botafogo, em termos de qualidade de jogo ao longo da temporada, fez mais jogos de bom nível do que o Atlético. Só um adendo, porém, em termos de qualidade de jogadores, o Atlético não deve ao Botafogo. Isso. Tem jogadores de uma capacidade de decisão brutal, ainda mais numa final de um jogo só. Claro. Mas como é que você imagina esse Botafogo e Atlético lá? Eu estou com grande expectativa de um bom jogo, Conrado. Eu estou com grande expectativa também, né? Um jogaço, a questão da final única. Eu, pelo lado esportivo, eu acho interessante ter só um jogo, onde tudo que vai acontecer é aqui. A única dúvida desse jogo, para mim, é do lado do Atlético. Qual Atlético Mineiro vai jogar? O Atlético Mineiro tem sido um em casa e o outro fora de casa. Às vezes consegue a vantagem, aí fora de casa tem que defender, tudo bem. Mas a gente já viu, por exemplo, quando o Atlético jogou contra o Vasco, muita gente olhou aquele jogo, né, em São Januário, apesar do golaço do Hulk. Se jogar assim contra o River Plate, não passa. Mas é porque o Galo tá jogando Copa. O Milito assumiu ali o lado Libertadores, argentino, e tá fazendo o que é necessário na cabeça dele para ir passando. Então, jogo único. A minha dúvida é qual Galo que vai jogar. Se vai ser um Galo que vai aproveitar toda essa força que o Mansur falou, né, dos caras super decisivos, né, do Hulk, que eu também estava acompanhando vocês ontem, concordo, tenho falado isso ano atrás ano, é o melhor jogador que a gente tem aqui desde que ele veio, completo, faz de tudo, ainda tem um Paulinho, um Davidson que virou titular agora, Scarpa, Arana, enfim. Tem que ver qual o time que vai jogar, porque o Botafogo a gente sabe qual vai jogar. Vai ser o Botafogo de sempre, que vai pra cima. Não só o 11, mas vai tentar a forma de ir pra cima, vai tentar amassar no começo, ganhar na parte física, para tentar fazer gol rápido. É a forma que o Botafogo vai, pelo menos, tentar jogar. Então, a minha dúvida é esse Galo. Mas, enfim, muita coisa pode acontecer. 2 times muito fortes. Um ano que do Galo parecia que ia ser péssimo, pode acabar como um dos maiores da história do Galo. Impressionante como é o tal do futebol, né? A gente gosta muito disso, né, à toa.